invasões do MST vão aumentar. Fecha a porta da tua casa. O MST completa 40 anos neste mês de janeiro. E em entrevista à Folha de São Paulo, o líder do movimento, João Pedro Stedley, disse que as dificuldades encontradas com o governo, que decepcionou o MST, devem fazer com que as invasões de terra aumentem em 2024. Abre aspas. Se o governo não toma iniciativa, a crise capitalista continua se aprofundando. O ser humano não é igual ao sapo, que o boi pisa e ele morre sem dizer nada. Vai haver muito mais luta social. No ano passado, o primeiro mandato o primeiro ano do novo mandato de Lula, o ano passado, ocorreram 71 invasões promovidas pelo MST. Este número superou, só no ano passado, no governo Lula, todos os 4 anos da gestão Bolsonaro. Nos 4 anos da gestão Bolsonaro foram 62 invasões. E só o ano passado, o primeiro ano da gestão Lula, mais de 70 invasões. Ainda segundo Stedley, a nova geração de jovens militantes do MST está acomodada e demorando a se constituir com mais vontade. Bom, eu vou começar com o nosso querido Diego Tavares. Diego, se aumentaram as invasões, em um ano você tem mais invasões no governo Lula do que em 4 anos de governo Bolsonaro, será que o MST achou que o Bolsonaro fez uma reforma agrária maior e mais ampla do que a que o governo Lula está fazendo? Por que há mais motivos agora que companheiros com afinidade ideológica chegaram ao poder? Não deveria ser o contrário? Por que há o risco do aumento dos crimes de esbulho possessório praticados pelo MST? Professor Capês, isso é um dado objetivo. O governo Bolsonaro promoveu uma reforma agrária mais ampla do que todos os seus antecessores somados, inclusive somando com os títulos concedidos agora durante o primeiro ano da gestão do governo Lula. Foram mais de 400 mil títulos de terra concedidos às famílias. E o que acontece? O MST... ele não é um movimento amplo e organizado. O MST é uma cúpula que dialoga com outros movimentos regionais ligados à reforma agrária. No governo Bolsonaro, o processo de reforma agrária passou a contar com procedimentos mais transparentes. Eram abertos editais onde as famílias se inscreviam e, após contempladas, eram assentadas e recebiam seu título. Diferente da prática dos anos anteriores, quando o MST faz como estão fazendo agora, promovem invasões e aí negociam diretamente com o governo os assentamentos. Então, é por isso que o movimento está muito mais ativo agora durante o primeiro ano de gestão do presidente Lula do que durante o governo Bolsonaro. Mas o que mais me chama a atenção é uma liderança vir a público dizer que vai praticar o crime de esbulho possessório durante esse ano com mais intensidade do que praticou no ano passado e nada acontecer. Isso é um completo absurdo. Meu querido Ronaldo Pagotto, não é também um atentado contra a democracia, violação da propriedade privada? Capês, esse tema é um tema que remete a uma história do Brasil de 200, 300 anos, que é o problema agrário brasileiro. Veja, nós estamos falando de um movimento que tem dados oficiais, eu não estou falando aqui de números que estão na minha cabeça ou alguma coisa assim. São 400 mil assentados. Se perguntar desses 400 mil assentados, quantos ocuparam alguma terra produtiva, você não vai encontrar nenhum. A ocupação, se alguém está em casa preocupado com essa fala do João Pedro Stedley, pode se preocupar quem tem terra para especulação, ou seja, não produz nada na terra e deve ser destinada à reforma agrária, que o INCRA paga essa terra, viu? Essa terra não é desapropriada. Não, Diego, é verdade. É bom estudar. Embrapa. Não, é bom estudar, porque isso são movimentos políticos. Estudar eu estudei, vamos organizar. Divide a tela. Você está colocando uma... Divide a tela. Calma. Divide a tela. Primeiro fala o Pagotto. Isso. Junto não.
Mas, Pagotto, você vai dar uma parte para ele. Claro, quer te claro. apartear. Me dá um minuto, pô. Diego O programa Tavares. tá acabando. Vamos lá, rapidinho. Mas eu não tive nem o meu Divide a tela, tempo por de- favor. Pagotto, com a palavra você. Sim, Vamos lá. nós estamos falando do Movimento Sem Terra, que tem história de luta pela terra. Também tem movimentos que o MST discutiu agrotóxico, discute produção, discute uma série de questões, como esse caso, Suzano e outros casos. Mas o centro do MST é a luta pela terra, é ocupar a terra improdutiva ou latifúndio que tem trabalho escravo, dívida com a União e tudo mais. Nós temos que fazer uma discussão mais séria sobre o tema da reforma agrária Diego, no Brasil. o que foi, Diego? Não pode ser tratado como um tema criminalizado. O Diego tá... O que é, Diego? E o Diego está na tela, vai falar, mas só tenho que terminar. Com todo respeito, Calma, deixa Ronaldo. ele terminar. E conclui, então. Eu acho que Conclui pra ele poder falar. essas notícias são da atenção do campo. O MST é só um dos movimentos, está dando um sinal de autonomia em relação ao governo Lula, não está lá como base subordinada, que tem que só apoiar, tem sua posição autônoma, e aí, Diego, é um movimento que tem enraizamento em todos os 20 e tantos estados que ele tem, e a força dele não é na cúpula. A força dele é pelo trabalho. Vai lá, Diego. na base. Vai você. Desculpa, Ronaldo, com todo respeito, dizer que o MST só invade terra improdutiva é uma fake news. Até porque o MST, no Abril Vermelho, teve como um de seus pedidos ao governo para cessar com as invasões a nomeação de membros no INCRA. Então, lá de dentro do INCRA hoje são membros do MST que dizem que terra é produtiva e que terra não é. A verdade é que só o Estado, só o Poder Judiciário pode dizer se uma terra é improdutiva para fins de reforma agrária. Não cabe a movimento nenhum nesse país ir lá invadir e dizer, olha, isso aqui é uma terra improdutiva. Porque isso demanda, até em respeito do proprietário daquela terra, um devido processo legal, como está previsto na nossa Constituição. E o MST invade, sim, terra produtiva. Invadiram a Embrapa, que se tem uma coisa boa que o Estado brasileiro tem de bom... A Embrapa é improdutiva. Em Pernambuco é improdutiva. A Embrapa é o que de melhor nosso país tem em termos de estrutura estatal. Invadiram a Suzano, que é super produtiva, e procurem um vídeo que viralizou recentemente sobre o MST invadindo uma fazenda e conversando com o funcionário da fazenda. O funcionário disse que lá tem famílias empregadas que têm gado e mesmo assim a representante diz, olha, saia daqui, isso não é mais com vocês agora. Infelizmente acabou o programa. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu sou obrigado a encerrar o programa de hoje em alta tensão.